Fala galera, beleza? John Mendes aqui. Galera, então, como prometido, continuação do vídeo dos documentos. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre os exames de saúde, que é o que geralmente vocês têm mais problema por causa de alguns detalhezinhos besta. Mais uma vez, trouxe o meu amigo aqui, que fez os exames. Alguns exames aqui são meus, outros são deles. E a gente vai estar demonstrando como que é um exame padrão para SpaceX, tá? A gente vai começar aqui com a radiografia dos campos pleuropulmonares com laudo. Galera, essa radiografia são duas incidências, PA e perfil, se não me engano, está escrito no edital, vocês têm que ter atenção, tem que estar igual está no edital, não pode estar diferente, porque senão vocês vão ter problema. O mais importante dessas radiografias são o laudo, porém levem a chapa. Aqui, para o vídeo ficar dinâmico, eu vou mostrar só o laudo. Basicamente, o laudo vocês vão ter que mostrar que está tudo bem com o seu pulmão. Então, o número 1 foi o teste ergométrico, galera, com o laudo. O teste ergométrico é aquele teste da esteira, o teste que vocês correm lá na esteira por um certo tempo, que serve para ver se o seu coração está tudo bem, como que está sendo o seu grau de esforço. Exatamente. Esse daqui já é um exame meu. Esse exame aqui deu um certo probleminha. Não foi nem uma deficiência minha, foi um problema técnico na hora de executar o exame, que eles colocaram lá os eletrodos de uma maneira um pouquinho errada e deu uma leve alteração. Aí o que aconteceu? Eu tive que fazer um exame para provar que está tudo bem comigo. No meu exame ergométrico, no teste ergométrico, deu que eu tenho uma sobrecarga no meu ato direito. E aí, como é uma escola militar, que você vai fazer atividades físicas intensas, eles pediram um exame extra para comprovar, para ver se eu tenho realmente algum problema cardíaco. E aí eu tive que fazer esse exame lá na cidade de Campinas. E, bom, para vocês verem aqui, ó, eu cheguei no dia 21 de janeiro e já fui fazer a minha inspeção de saúde no dia 22. Então, um dia depois de eu chegar na cidade de Campinas, eu já estava fazendo a minha inspeção de saúde e já tive que sair da SpaceX para fazer um exame complementar. O exame complementar ele pode ser pedido ou não, como no meu caso que eu tive uma leve alteração, eles pediram para ver se estava tudo bem. Gente, eu estou falando para vocês não levarem nenhum exame fora dos parâmetros, porque vocês podem ter um grande problema igual esse. O meu grande problema foi o valor. Esse exame custou R$600 e eu precisava de apresentar ele em 5 dias. Porque tem um tempo lá para você fazer a sua inspeção de saúde. Se você tiver algum problema e precisar de fazer algum exame extra, eles vão dar um prazo para você correr e fazer esse exame lá na cidade de Campinas. Eles vão permitir que você saia da escola, que vocês liguem, procurem algum médico, alguma clínica para vocês fazerem esse exame. Vão permitir que vocês saiam da escola, ir lá fazer o exame, ir lá buscar o resultado, mas tem que ter um prazo, tem que ser o mais rápido possível e eu peço para vocês evitarem isso, porque é uma dor de cabeça. Isso atrasa todo o processo seletivo que vocês ficam para trás, atrasa o TAF, atrasa o exame psicológico, por causa de uma besteirinha, uma coisa que vocês podem evitar vendo o laudo de vocês logo que vocês pegaram o exame. Então, se tiver alguma alteração, já pedem para refazer o laudo ou para vocês refazerem o exame. O próximo exame aqui foi o eletroencefalograma. É uma coisa meio besta, vocês têm que fazer em vigília, tem alguns testes lá que vocês fazem respirando rápido, respirando devagar, com o olho fechado, com o olho aberto. E aí o mais importante é o laudo, mas está aqui, ó. Eles pedem para levar aqui o exame, mas o laudo é o mais importante. O próximo exame aqui, o exame número 4 do segundo edital, é a radiografia das arcadas dentárias. Como eu falei, está aqui uma radiografia, só que eu não vou mostrar a chapa porque não vale a pena, vocês não vão conseguir ver nada. O mais importante da radiografia é o laudo, mas levem a chapa. Está aqui o laudo falando algumas alterações que teve ou não, é o mais importante vocês levar no exame de vocês. Mas como eu falei, todas essas radiografias, tanto a do tórax, quanto a da coluna, quanto a da arcada dentária, levem a chapa. O próximo exame, o exame número 5, como está no edital, é o exame de audiometria.
É um exame, como perguntaram na clínica, é um exame tonal e... como é que é? Ele pega tanto o ouvido quanto a fala. Ele vê se você tem a pronúncia correta. Eu esqueci o nome, mas... bom, se vocês quiserem ver aqui, mostra aqui mais uma vez, por favor, para vocês pegarem o modelo aqui do exame. Eu esqueci como é que chama esses dois tipos, essas duas modalidades desse exame audiométrico, mas foi o exame que eu levei e está no padrão. Foi isso aqui que eu apresentei lá e não tive nenhum problema, passei tranquilo. Agora, os próximos exames são uma porrada de exame que você vai fazer tudo no sangue, na urina e nas fezes. É um hemograma completo que, além de mostrar ali a parte de glicemia, a parte de se você tem algum problema ou não ali de coagulação, também vai mostrar algumas doenças, por exemplo, doença de Chagas, hepatite, AIDS, HIV, enfim. Isso tudo tem que estar constando no seu hemograma que está no edital. Vocês têm que fazer igualzinho está no edital. Aí tem a parte da urina e a parte das fezes para ver se você está com algum parasita. Além disso, aqui tem uma parte que fala sobre tempo de coagulação, aliás, tempo de sangramento. Por favor, mostra aqui. Esse tempo de sangramento é um exame que, pelo menos, o que o meu clínico geral na época entendeu que fosse, que eu me lembro, era um exame que ele pegava uma agulha, furava a ponta da minha orelha e via quanto tempo que ficava sangrando e meu corpo parava de sangrar naturalmente. Pelo menos foi isso que aconteceu lá, esse tempo de sangramento que está previsto aqui nessa parte de exames de sangue. Um adendo muito importante fazer é o seguinte: como esses exames médicos são muitos detalhes, pedem muitas coisas, e você tem um tempo para fazer tudo isso, é sempre muito bom você levar o edital para o lugar que você for fazer, o clínico geral ou o próprio médico já específico, para poder ler e saber exatamente o que você vai precisar, porque às vezes você acaba fazendo esses exames de sangue e no exame que você pediu acaba não passando algo que tem no edital que seria importante, então você vai ter que refazer de novo, dependendo se você tem plano de saúde ou não, você vai ter que pagar mais, ou se você só reparar no dia que você estiver apresentando, você vai ter que correr atrás disso, que é um grande problema por causa do tempo e tudo mais. Então é sempre bom você levar o edital na mão, impresso ou no celular, para poder mostrar e saber exatamente o que precisa. Isso realmente é uma grande verdade. O que eu fazia? Eu imprimi apenas as partes do exame de saúde, do edital e do manual do candidato. Por que dos dois? O edital está de uma certa forma e o manual do candidato está de outra. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por favor, vem cá. O exame da radiografia de coluna cervical, torácica e lombar. Está aqui. Laudo com laudo incluindo as indicações do ângulo de Cobb e Ferguson. Porém, aqui no edital está falando ângulos de Cobb e Ferguson. No manual do candidato já está especificando diferença. Está falando 2 ângulos de Cobb e 1 de Ferguson. Ou seja, são 3. Isso dá um certo problema, porque quando você vai fazer o pedido, aliás, o seu clínico geral for fazer o pedido, ele pode só ler o edital e compreender errado, só botar com ângulos de Cobb e Ferguson. E aí o cara que for fazer seu laudo vai botar só 2 ângulos. Vai faltar o terceiro e aí você vai ter problemas, você vai ter que refazer esse laudo ou vai ter que refazer todo o exame lá em Campinas. Pode falar. Você pode ficar tanto com o edital quanto com o manual do candidato, mas eu recomendo muito você sempre tentar usar como base o manual do candidato, que ele sempre está sendo mais específico. Um outro exemplo muito claro é, por exemplo, no edital ele só pede exame toxicológico, só está escrito isso, exame toxicológico mais nada. Já no manual ele está especificando tudo que precisa estar no exame toxicológico. Isso aí você tem que tomar muito cuidado no exame toxicológico, preste bastante atenção, porque tem vários tipos de exames que você pode fazer. O mais comum é o para CNH, que se você só chegar lá e falar que você vai querer fazer um exame toxicológico, eles podem acabar confundindo, pensando que é para CNH e não para concurso público. Então você deixa bem específico, quando você chegar lá na clínica, eles vão pedir para você enviar o edital para eles para poder saber se vão fazer todos os exames, então para não ter erro mesmo. Então, assim, o que eu fazia? Eu chegava lá na clínica, eu falava, olha, eu estou precisando de um concurso público, eu estou com o edital aqui, eu preciso fazer uma porrada de exame e preciso que seja feito exatamente como está no edital, porque senão eu vou ser reprovado. E aí eu botava um certo medinho no médico, falava, olha, médico, eu preciso estar igualzinho está no edital. Então ele fazia o pedido dos exames, quando eu recebia os exames, eu pegava os exames,
no retorno que eu tinha marcado lá com o clínico geral, levava todos os exames e a gente conferia um a um. E aí foi quando eu percebi que eu tive dois problemas. Foi justamente esse do tempo de sangramento que eu falei e a radiografia da coluna. E aí eu descobri que estava faltando exame e aí deu tempo de eu refazer. Então é importante vocês estarem fazendo todos esses exames com acompanhamento médico e sempre consultando o edital e o manual do candidato. Porém, uma coisa importante é que vocês têm que ler tudo por completo, não é só a parte que está falando dos exames. Às vezes tem algum outro detalhe que está depois. Por exemplo, aqui no edital está falando aqui sobre os prazos que vocês devem ter para entregar esses exames. No edital está falando aqui sobre as drogas que o toxicologista tem que conter, mas não está junto ali com os exames, está para baixo. Então, às vezes fica um pouco confuso. Então, eu recomendo que vocês imprimam todas as folhas possíveis ali da parte de exames e leiam com atenção para ver se não está faltando nada, justamente para na hora que vocês levarem para o médico, vocês apresentarem tudo por completo, ele saber o que precisa ou não ser pedido lá na hora de fazer o exame. Diferente da documentação, para quem não tem plano de saúde, um exame sai muito caro. Então, se acabar fazendo o exame errado ou acabar deixando para fazer de última hora, tem alguns exames que tem um prazo demorado. Geralmente o toxicológico, por exemplo, em alguns lugares demora até 15 dias úteis para ser enviado. Então, você deixar fazer de última hora pode dar problema. E um adendo que também, se você deixar fazer em Campinas, geralmente acaba saindo mais caro. Também depende da região onde você mora, mas o preço para exame é um negócio complicado, então ler bastante e ter cuidado. Por exemplo, esses exames aqui, todos foram feitos na parte privada, não foram feitos com plano de saúde e não foram feitos no SUS. Dá para você fazer tudo pelo SUS, porém você vai ter que ter, além de muita sorte, vai ter que ter boa vontade, porque é bem complicado esse lance de você marcar clínico, você marcar alguns tipos de médico, ele fazer o pedido, você conseguir os exames, ele conferir para ver se está tudo certo, é bem complicado. E o SUS é demorado, então às vezes não dá certo de você fazer tudo pelo SUS. Tem gente que tem alguns contatos lá dentro do SUS, então facilita, barateia. Só que, assim, cara, é complicado, com um concurso público. Então o que você puder fazer para estar tudo certo, para estar tudo no padrão, faça. E aí que entra a parte dos gastos. Como eu falei, todos esses exames aqui de saúde, que está tudo completo, foi feito na rede privada e ficou cerca de R$ 1.300. Tem lugar que é mais caro. Eu conversei com alguns candidatos que chegou a gastar R$ 1.800 em todos os exames. Tem um candidato que consegue fazer tudo pelo plano de saúde e gasta com um exame ou outro. Por exemplo, o meu amigo aqui, o plano de saúde dele não cobria Eu consegui fazer todos os exames pelo meu plano de saúde, o único que não cobriu foi o toxicológico mesmo, e o toxicológico vai variar de 120, 130 até 200 e pouco, depende muito do lugar que você acaba fazendo. Tem lugar que sai mais caro, e como ele falou, tem que ver, tomar cuidado com esse lance do toxicológico, para ver se está fazendo igualzinho, está pedindo edital, para vocês não terem que refazer e gastar o dobro. Então vamos continuar aqui com os exames, mostrei aqui a parte dos exames de sangue e agora o próximo é o oftalmológico. O oftalmológico, galera, é o seguinte, tem gente que faz o oftalmológico e eles escrevem à mão, fazem tudo à mão. Não se assustem, isso daí tá válido. Se o médico tá lá identificando o candidato, tá se identificando, tá botando o seu registro lá, o CRM, tá tudo certo, ele não precisa fazer negócio impresso, papel timbrado, ele pode fazer manuscrito, porém tem que estar constando as coisas que estão no edital, tem que estar fazendo os testes que estão no edital e tem que estar identificando tanto o candidato quanto o médico. O importante para validar um documento é a assinatura do médico, é o carimbo do médico que mostra o registro dele como médico. E tirando isso, estando impresso, escrito à mão, não tem problema. O meu, por exemplo, oftalmológico foi escrito à mão, mas no final da página tinha um carimbo da médica, então, tipo, sem problema. O oftalmológico, galera, algumas pessoas ficam com medo porque tem problema de saúde, às vezes usam um óculos com um grau muito forte. É o seguinte, lá na SpaceX, eles, diferentemente da AFA, principalmente a parte de aviação, você pode sim estar usando óculos de grau. Porém, você tem que estar enxergando perfeitamente usando os óculos.
Se você enxergar mal sem os óculos, não tem problema, mas o importante é que você enxergue bem com os óculos. E além disso, você tem alguns outros exames junto com o oftalmológico, que é para ver a pressão sanguínea no globo ocular, para ver se você é ou não daltônico, para ver se você tem algum estrabismo. Então, tudo isso você tem que pedir novamente. No edital está constando tudo. Leve o edital para o seu oftalmologista e ele vai fazer os exames como está previsto. E sempre é importante frisar, fala, médico, eu preciso estar igualzinho, tá aqui, não pode faltar nada, tem que estar igual. Então, vocês peguem e levem. E caso vocês tenham algum tipo de daltonismo, segundo o edital, eles permitem alguns tipos, mas leiam com atenção e levem essa parte que fala sobre daltonismo para o seu médico, tá? O próximo exame aqui está falando que também faz parte aquele do exame de sangue, mas eu vou pular aqui para o exame número 15, que é a radiografia, que é justamente a parte que dá problema. Muita atenção aqui. Essa aqui foi a radiografia que eu fiz. É uma chapa gigante. Eu consegui achar esse meu exame aqui, que eu fiz em 2019, perdão, e tá aqui. Galera, muita atenção aqui. Aqui aparece 3 ângulos. O ângulo de Cobb, um ângulo de Ferguson e outro ângulo de Cobb. 2 ângulos de Cobb e um de Ferguson. Tem que estar isso no seu exame de coluna. Se faltar esses ângulos, vai dar problema. O manual do candidato está muito claro. Tem uma palavra em caixa alta, está escrito obrigatoriamente esses ângulos. Não pode faltar. Não pode ser só falando, o seu médico falando, não apresenta alterações, não apresentam desvios consideráveis. Cara, tem que ter o ângulo. Se você não tem nenhum desvio, que o cara coloque 0, mas tem que ter um número lá. Tem que estar o ângulo de Cobb e o de Ferguson. São 2 ângulos de Cobb e um de Ferguson, tá? Não vou mostrar aqui o chapa mais uma vez, mas o laudo é importante, o laudo que eles vão olhar na hora e tem que ter esses ângulos. Eles só batem o olho no laudo, se não tiver o ângulo já fala, olha, refaz aqui, precisa do ângulo de Cobb e Ferguson e você vai se ferrar, porque lá em Campinas é caro. O próximo exame é o exame toxicológico. Esse daqui é o meu exame toxicológico que eu fiz em 2019. Galera, alguma dúvida de vocês? Fala, pessoal, você tá lacrado? Pô, não precisa, cara. Como é que você vai saber se você tá com tudo ou não no padrão, se você não vê o seu exame? Qual que é o segredo de estar com um exame toxicológico lacrado ou não? Que diferença vai fazer? Se tiver drogas no seu organismo, você não vai conseguir esconder com o exame não estando lacrado. E no edital não fala nada sobre exame lacrado. Então, vocês podem estar assim abrindo os exames de vocês e vendo o laudo para ver se tem alguma alteração. Então, tá aqui o meu exame toxicológico. Percebam uma coisa, tem alguns exames que hoje em dia vocês conseguem estar imprimindo na sua casa. Porém, esses exames têm que ter alguma forma de autenticação, talvez um QR Code, talvez uma assinatura eletrônica. Esse exame aqui, o toxicológico, no meu caso, eu peguei ele pessoalmente, esse aqui é o original, e ele tem aqui os selos de identificação, tá? Ele tem a assinatura do médico que fez o meu exame e fez a minha análise. Se vocês tiverem alguma droga no organismo de vocês, vocês vão rodar, exceto acho que álcool e alguns tipos de droga que, por exemplo, é proveniente de alguma medicação que vocês usam. Talvez vocês fizeram alguma cirurgia, vocês usaram morfina, vocês têm que comprovar de alguma forma que essa droga que está no exame toxicológico foi proveniente de algum medicamento ou algum tipo de tratamento que você fez, tá bom? O toxicológico não tem muito segredo. A queratina, o toxicológico, ele é através da queratina, né? Então você tem que algumas pessoas gostam de raspar o pelo da perna, do braço, ou ficar com a cabeça raspada também. Tem que tomar cuidado porque, por exemplo, na parte da cabeça, os cabelos eles pedem de 4 centímetros mais ou menos, já a perna, braço, embaixo no sovaco 3 centímetros. Então se você tiver com o pelo curto, tem que deixar crescer, senão você não consegue fazer menor do que o mínimo. O próprio edital, o manual do candidato, ele pede o tamanho mínimo que precisa. E o mais importante desse toxicológico é além das drogas abrangidas, a janela de detecção, que é de 90 dias. E aí o tamanho do pelo, o tamanho do cabelo está diretamente relacionado a isso. Se você tiver um cabelo muito curto, ele não consegue detectar esses 90 dias.
E na hora que você faz a raspagem, faz ali a coleta da sua queratina, tanto dos pelos quanto do cabelo, eles já vão calcular, falar, olha, o seu pelo, o seu cabelo está muito curto e o seu pelo, o seu cabelo tem no máximo uma detecção de tantos dias. Então é importante que você tenha um cabelo ou uma perna, um braço ou uma axila com um pelo um pouquinho maior para estar realizando o exame toxicológico. Bom, o próximo exame, na verdade, ele não é meu e nem do meu amigo candidato, porque é exclusivo para o sexo feminino. Os dois próximos, que é colpocitologia oncológica, que eu acho que é para ver se você tem câncer no útero, não tenho certeza, mas acho que é isso, e o teste de gravidez. Um grande detalhe é que esses exames, e esses dois femininos, eles têm um prazo de validade diferente, tá bom? Esse exame aí acho que o de gravidez, ele tem um prazo de 15 dias. Então, meninas, fiquem atentos ao edital, não tenho certeza se essa informação, esse número que eu passei a vocês, está correto, mas olhem no edital aí o prazo que vocês precisam estar apresentando, a janela de detecção aí desses exames que vocês precisam estar apresentando. Acho importante mostrar, ó. Aqui embaixo vai mostrando todos os exames que pedem, os dois últimos que são exclusivos para o sexo feminino, e logo embaixo já mostra o prazo, né? Que a maioria aqui, ó, tanto do 1 ao 5, o prazo máximo é de 180 dias, já do 6 ao 17 são de 90 dias, e os dois últimos, que são para o sexo feminino, são de um máximo 15 dias. O último, na verdade, corrijo, né? O último exame, que é apenas o teste de gravidez, você precisa ser feito nos últimos 15 dias. Então, o que é esse prazo aí? Gente, vocês vão apresentar esses exames, como eu falei, 1, 2, 3 dias no máximo que vocês chegarem na SpaceX. Vocês vão chegar lá dia 25, dia 26 e vão fazer a inspeção de saúde nos dias seguintes. Tipo assim, dia 26, dia 27, dia 28. Gente, é 90 dias, 180 dias, 15 dias para trás desse prazo. Então vocês calculam aí, no caso 15 dias antes, bota aí que vocês vão fazer o exame, a inspeção de saúde no dia 30 de janeiro. Aí vocês façam esse exame lá para o dia 15. Claro, né? Vocês têm que fazer o exame. Antes de você fazer o exame, liga na clínica, pergunta, olha, eu preciso desse exame com um certo prazo. Vê se o prazo vai atender a necessidade do edital. Se não for bater, aí não for conseguir entrar nesse prazo, procure outra clínica, claro. Só um aviso aí para esses exames femininos aí, que tem um prazo de validade um pouco menor. Os demais acho que é um prazo bem maior, no caso das radiografias, e o exame de sangue e alguns outros exames aí que tem um prazo de 90 dias. Mas eu acho que de exame, eu acho que eu consigo abordar uma coisa bem abrangente. Acho que as maiores dúvidas que eu falei, fiquem atentos com os laudos. O mais importante, que dá muito problema, é da radiografia da coluna, por causa desse exame de Kolbe-Ferguson. Quase todo mundo chega lá na hora de buscar o exame e tá lá com o ângulo errado, tá faltando o ângulo, ou o cara botou o ângulo nada a ver. Levem o edital, mostrem. Caso vocês precisem, tira print aí na tela, mostra o meu exame aí, o exame que eu fiz no outro ano, e mostra aí e fala ao médico, olha, teve um candidato que fez o tal ano, eu tenho aqui um print aqui de mais ou menos como que é para ser o exame. Vocês podem estar mostrando o meu exame aí para ele tirar o modelo, para ele entender o que o pessoal pede lá na SpaceX, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei no último vídeo, lá no site do candidato, lá na página da SpaceX, tem um e-mail que vocês podem estar mandando para a seção do concurso, para vocês tirarem dúvidas. Outro método que vocês podem estar fazendo é mandando uma mensagem para mim no meu Instagram, que eu geralmente deixo aqui na descrição do vídeo. Caso vocês tenham alguma outra dúvida sobre exame, sobre documentação, deixa aí nos comentários ou me manda lá no Instagram. Vou estar tentando ajudar vocês na medida do possível, tá bom? Galera, o próximo vídeo vai ser sobre o enxoval, porém vai demorar um pouco porque o enxoval ele que vai estar fazendo, e o enxoval é meio caro, então a gente vai estar comprando as coisas aos poucos, vai estar gravando as coisas aos poucos. Então fiquem ligados aí no canal, vai demorar um pouquinho o enxoval, porém o vídeo do enxoval de 2021 vai ser feito, tá? A gente vai fazer um vídeo mais completo que eu fiz no ano passado, que eu vou estar acompanhando de perto o que ele vai estar levando para a SpaceX, a gente vai estar montando a mala dele, tá bom? Então, fiquem ligados aí, nas próximas semanas, próximo mês aí, em dezembro, vai estar saindo um vídeo do enxoval.
Acho que o vídeo aí dos exames é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez, me procurem, deixem nos comentários. E se gostaram, deixa um like aí e até o próximo vídeo. Obrigado.